Aleluia. Bom dia, igreja. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais. Bom dia a pastora Elizabeth, que está nos acompanhando pelo YouTube, lá da nossa casa. Glória a Deus. Bom dia! Aleluia! Pessoal, eu não sei se vocês sabem disso, mas pastor também sofre. Quantos creem que isso pode acontecer? Sobretudo se for vascaíno, aí é mais grave ainda. Mas, irmãos, os episódios que nós experimentamos durante a nossa trajetória ministerial, eles marcam profundamente o nosso coração, como em qualquer outra pessoa, nem mais nem menos. E eu tive recentemente 2 perdas na minha família, e eu sempre busco em Deus assim um consolo, um conforto, mas não raramente isso também se torna, ainda que inconscientemente, numa busca por uma explicação, de uma compreensão. E essas 2 perdas foram a minha mãe e um irmão meu. E isso vem assim causando alguns incômodos no meu coração. Eu tenho falado muito com a Elizabeth sobre isso, né? Ela tem me ajudado muito nessa caminhada, porque o luto ele não é igual para toda pessoa. E nessa busca minha pelo consolo, pela compreensão, eu acordei às 4 horas, olha aí que coisa interessante, dá a impressão de a gente ser tão espiritual, né? Quando fala, acordei 4 horas. Irmãos, mas foi um fato. Eu tenho por hábito, isso é uma questão do meu relógio biológico, acordar às 4 horas todo dia. É claro que depois eu durmo, é óbvio, né, irmãos? Mas eu tenho isso no meu relógio biológico, eu entendo isso aí. Na sexta-feira passada, nós íamos sair então no sábado lá para Ibiá, para Elizabeth, a pastora Sandra e o pastor Carlos ministrarem lá. Pela madrugada, eu, como quase todos os dias, também acordei, mas eu acordei com uma palavra que Deus havia... Eu tenho muita convicção de que Deus direcionou essa palavra para mim, porque eu havia deitado na quinta-feira anterior, muito angustiado com tudo aquilo que eu estava vivendo, né? E eu não tenho a menor preocupação em falar sobre isso. O domingo havia se transformado para mim num dia de angústia, né? Porque aí eu ficava buscando aquilo e tentando pesquisar na minha mente por que vinha aquela angústia, por exemplo, à noite, sempre era na noite. Sabe, lembra daquela musiquinha do Fantástico? A hora que cantava aquela musiquinha terminando o Fantástico, aquilo gerava uma angústia no meu coração. E nós aprendemos aí no mundo secular que as coisas elas vão adormecendo em nossa alma, ou no nosso sentimento, como você quiser entender isso aí, até o momento em que nós esquecemos isso e isso some da nossa memória. Mas, queridos, esses dias eu estava perguntando, por que de repente aparece tanto pernilongo? Esse danado desse pernilongo, ele bota o ovinho dele e aquele ovo fica ali adormecido.
E o pernilongo vai embora e a gente acha que tudo acabou. Obviamente não choramos quando o pernilongo vai embora, amém? Eu até quero te dar uma dica boa para você dormir numa noite assim que o pernilongo estiver te atrapalhando. Principalmente quando aumenta muito em quantidade. Você abra todas as portas da sua casa na boca da noite. Deixa todos os pernilongos entrarem. Aí depois você tranca a casa e dorme do lado de fora, amém? Você vai... Mas pensando sobre isso, irmãos, eu fiquei pensando assim, alguém falou para mim, olha, pastor, deixa eu te explicar como é que é. Eles botam os ovos. E esses ovos ficam ali. E de repente, aqueles ovos, por uma questão climática, enfim, por algum fenômeno, eles nascem tudo de novo. Amados, assim, essa é uma explicação, embora um tanto quanto descontraída, mas que tem muito a ver com a nossa mente. E Deus, então, na sua misericórdia, no seu amor e no seu cuidado com a minha vida, né? Ele me mostrou aqui nesse capítulo 12 do Evangelho de João, do versos 20 ao verso 24, algumas coisas que são muito comparadas com esse nascer, morrer e ressurgir. E aqui, quando ele começa a falar para nós no verso 20, né? Nós podemos ler as Escrituras e entender muito bem, porque aqui nós vamos descobrir ao longo dessa ministração que algumas coisas estão aí, tal qual os ovos de um pernilongo, e que se nós não soubermos tratar isso aí, isso pode ser um grande problema. Você, a princípio, pode entender essa palavra ou esse versículo inapropriado, mas eu vou te mostrar ao longo desse período que não. Diz assim: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Felipe, que era de Betsaida da Galileia, com o pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Vamos fechar os nossos olhos, falar com Deus. Deus Pai, nós nos entregamos diante do Senhor, não somente para ouvir a Tua palavra, mas também para que ela possa gerar em nós um fruto maravilhoso de alegria, de esperança e de consolo em nome de Jesus. Que todas aquelas sementes que eventualmente estiverem no nosso mais profundo ser e que tenha causado dano em nós, possam servir, ó Deus, nessa manhã, de elementos para que possamos mudar essa perspectiva em nome de Jesus. Que, ó Deus, esses momentos de angústia, de dor, de sofrimento, experimentados ao longo da nossa história, venham a se transformar agora numa grande semente que possa frutificar em alegria, esperança e consolo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em 2017, mais precisamente no mês de agosto de 2017, eu e a Elizabeth havíamos chegado no domingo de Caldas Novas e na segunda eu levantei pela manhã muito feliz da vida, estava uma época assim, muito tranquila no escritório. E eu falei, hoje eu vou para casa mais cedo almoçar.
E cheguei em casa mais cedo. Quando eu cheguei no portão da minha casa, eu escutei Elizabeth lá na área nossa, gritando de dor, sozinha. Quando eu entrei lá dentro, ela havia caído, ela escorregou e ela fraturou então essa bolinha aqui do joelho, não sei como é que chama isso aqui. Como é que chama? Patela. E estava ali caída, ela não conseguia se movimentar, e aí foi, enfim, não vou ficar aqui, eu quero falar hoje sobre o Senhor, não é sobre a minha vida, mas eu vou trazer alguns pontos aqui, só para a gente entender isso aqui. E aí, foi uma luta terrível, enfim, corremos com ela para o hospital naquele dia e no dia seguinte ela fez aquela cirurgia, foi uma cirurgia muito delicada, ela ficou muitas horas no centro cirúrgico. E porque a patela dela, né? Mas tem outros nomes também, não tem? Tá vendo como é que o tempo faz com a gente? Eu não estou ouvindo direito. Mas, rótula, isso mesmo, rótula, isso mesmo. Bom, mas então fraturou muito, então o médico teve um trabalho muito grande, teve que buscar equipamento, algumas coisas em Uberlândia para reconstituir a rótula do joelho dela e tal. E naquele processo todo, como se não bastasse, como ela ficou muito tempo parada e anestesiada, ela sofreu uma lesão também, estando no centro cirúrgico, na perna direita. Um nervo da perna direita dela, então, houvera sido lesionado em grande parte. E aí, quando ela recebeu alta do hospital, que nós fomos sair do hospital, o pastor Carlos lembra muito bem disso, ela começou a falar para mim: eu não estou sentindo a minha perna direita. Na perna esquerda ela sentia dor e na perna direita ela não sentia nada, né? E aí eu falei: gente, mas o que pode acontecer? Chamamos os médicos que tinham feito a cirurgia, eles voltaram e não conseguiam entender o que havia acontecido. E não quero dramatizar essa história, não, irmãos. Eu quero chegar lá no Senhor daqui a pouquinho, naquilo que diz a palavra, mas porque tem muito a ver com o dia de hoje, com a manhã de hoje. E aí então, eles falaram: olha, você tem que trazer um neurologista aqui. Eu vim aqui à igreja, naquele domingo pela manhã, havia ceia, e eu então pedi o pastor Marcelo, falou: pastor, você podia ir lá, porque eles pediram para levar um neurologista para entender o que está acontecendo com a perna da Elizabeth. Ele foi lá com muito carinho e tal, é próprio dele, um homem de Deus mesmo, como nós amamos a vida dele. E aí, então ele deu o diagnóstico, explicou direitinho o que tinha acontecido. E aí sempre a pergunta: aí tem tratamento isso aí? Porque ela perdeu a mobilidade da perna direita. E aí então ele falou: olha, esse caso aí, nós vamos depender muito do Senhor. Nós vamos entrar com um medicamento muito forte e vamos depender do Senhor. Enfim, entrou com esse tratamento, foi muito longa essa recuperação, muitos irmãos aqui dessa igreja acompanharam e viram isso aí. A pastora Elizabeth ficou muito tempo na cadeira de rodas. Primeiro, nem cadeira de rodas não tinha que carregar ela para o banheiro para dar banho nela. E depois cadeira de rodas, andador, enfim, tudo isso. Bom, foi superado, graças a Deus. Dentro daquele prazo que o pastor Marcelo falou que ela voltaria a ter movimento na perna, ela voltou, né? Até com uma precisão matemática, interessante isso aí. E era tão irônico, porque eu me lembro nos primeiros dias, se não me engano, no primeiro mês ou nos primeiros meses, eu tinha que acordar de 2 em 2 horas para dar remédio para ela. E na perna esquerda, ela mantinha uma bolsa de gelo por debaixo assim do joelho. E na perna direita, aí já era uma bolsa quente. Olha só, imagina, irmãos, que situação.
Depois, ao final, que nós fomos entender por que era bolsa quente. Porque no dia que o nervo dela começasse a responder, daria o aviso. Coisa interessante. Aquela bolsa quente não tinha praticamente um propósito principal dela, era tipo um relógio, só para falar para você está atrasado. E aí passou esse tempo, enfim. Depois disso, enfim. Quando foi hoje pela manhã, eu levantei também bem cedinho, mas não foi às 4 horas da manhã, viu, irmãos? Amém? E falei, eu quero chegar mais cedo um pouquinho na igreja para mim ter um tempo ali de mais reflexão sobre aquilo que nós vamos falar. E saí, peguei o carro, dei partida, estou saindo. E os meus netos estão dormindo lá em casa hoje. Quando eu tirei o carro da garagem assim, falei, gente, mas eu acho que eu vou trocar de camisa. E até troquei, não sei se os irmãos perceberam isso aí. Vou pegar uma outra camisa para mim, porque, enfim, porque não importa, né, irmãos? Eu peguei e voltei. Quando eu entrei com o carro de novo na garagem, que eu fui abrir a porta, lá vem a Sofia. Vô, a vovó caiu. Aí, pensa bem. Eu falei, cadê ela? Está lá na área caída, não dou conta de levantar ela. Aí, me veio aquela cena de novo daquele período que nós enfrentamos, né? Por que isso, irmãos? Porque essa cena é uma semente. Quantos estão começando a entender isso aí? E ver aquela cena. E eu entrei lá para dentro de casa, cheguei lá, ela está caída lá na área lá. A primeira pergunta minha, bem, qual é a perna, esquerda ou a direita? Por isso que Deus nos deu 2 pernas, está vendo que coisa maravilhosa? Ela falou, foi a perna direita. Eu falei, menos mal. Porque ela não pode bater com o joelho esquerdo no chão, porque tem parafuso, tem, enfim, umas coisas lá que não podem, né? E aí eu levantei ela, naturalmente com essa força minha, né? Eu fiz igual o Hulk, levantei ela e dei todo o apoio para ela e tal, né? E ela olhou e falou, esse é meu herói, né? Esse é o meu chapolim colorado, né? Que coisa, né? Maravilha. E levantei ela e ela começou aí ela desabou a chorar. Eu não sei o que ela chorou na hora que me viu, irmãos. Um dia ainda vou saber disso. Mas aí ela começou a chorar e aí eu percebi claramente que aquela semente de 2017 estava lá, né? E ela chorando e chorando e chorando. E aí eu alertei ela, falei, opa, peraí, porque ela é psicanalista, mas psicanalista também tem lá suas lutas também, não é isso, irmãos? Falei, olha, sai de 2017. Falei para ela na hora. Aí ela deu uma quietada, ela percebeu direitinho. Esses dias eu ouvindo até uma pessoa explicar sobre as Escrituras Sagradas, a lembrança é uma grande arma que nós temos, que ela pode se virar contra nós, mas ela pode estar a nosso favor. A Bíblia fala lá no Antigo Testamento que aquelas palavras eram para que as pessoas não esquecessem o que Deus estava dizendo. E o que a Beth havia sentido naquele momento, provavelmente naquela angústia, e porque também estava doendo o joelho dela, daqui a pouco eu vou saber como é que está lá. Mas aparentemente não tem fratura, até porque ela andou, né? Mas aquela memória foi pinçada, entende? E ela precisava sair daquela memória ali. Às vezes a nossa vida, ela está pautada por memórias passadas. A psicoterapia trata muito isso aí.
Porque algumas memórias, elas nos são extremamente benéficas, de tal maneira que a Bíblia diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas algumas outras não nos fazem bem. Mas eu descobri uma coisa maravilhosa entre tantas coisas que nós temos nesse texto aqui, 10:47, que me alertou, e foi justamente isso que o Senhor me disse na sexta-feira passada. O Senhor me disse, isso foi na sexta-feira passada, irmãos. Pegue essas duas pessoas que têm sido objeto da sua angústia e faça disso uma semente. Mas uma semente não a produzir tristeza, nem angústia, nem desespero, mas a produzir boas lembranças. E por algum motivo, esse irmão meu que faleceu, ele era uma pessoa muito alegre, sempre tinha uma boa piada. Eu não sei por que isso, mas tinha. E a minha mãe também. Mas não é lembrar das piadas, é lembrar de que muitas vezes no momento de angústia, de dor, eles conseguiam buscar algum bom humor naquelas histórias. Quando nós aprendemos a trabalhar essa perspectiva, isso nos ajuda muito. Porque o que deve estar na nossa memória não a falta que aquilo nos faz, mas o quanto aquilo nos fez feliz no passado. Você entende o que estou falando? Mudar. Eu entendi depois, com algumas conversas com Elizabeth, que o que causava angústia na minha vida é porque eu tinha uma rotina. Minha rotina qual que era? Eu levantava no domingo pela manhã, e antes de vir à igreja eu passava lá na casa da minha mãe, conversava longamente com a minha mãe, e logo em seguida os irmãos começavam a chegar. E a mãe, ela é muito gregária, ela junta a família. Quando a minha mãe vai embora, essa rotina diminuiu. Quando o meu irmão vai embora, e aumenta isso aí. Mas Deus falou: por que você não trabalha isso como uma semente? Por que você não olha e vê quanto você foi falho ao longo da existência deles e corrige isso agora nas pessoas que estão do seu lado? Porque não dá para reconstruir a história. Eles não estão lá mais. Mas dá para escrever uma nova história. Quantos entendem o que estou falando? E aqui, Jesus, ele vai agir justamente nisso aí. É claro que isso aqui, essa mensagem, essa passagem tem aqui conotações até escatológicas. Eu estava observando isso aqui, pastor. Como isso aqui é escatológico? Mas tem uma mensagem tremenda para mim e para você, para essa manhã. Tem um homem que é relatado na Bíblia, esse homem é José. Ele deu tanta sorte na vida dele, que ele foi jogado pelos próprios irmãos dentro de uma cisterna. Mas essa cisterna, ela se transformou num trampolim invertido. Interessante isso. Quando
Faraó então chamou José para dar-lhe o comando do Egito, essa memória poderia ter causado a ele um recuo, mas provavelmente no seu inconsciente, aquilo foi uma grande semente. Porque a semente é assim. A maioria de nós que aqui estamos temos muito pouca experiência com semente, porque já somos mais urbanizados, mas eu vivi muito tempo na roça, irmãos. E eu observava muito bem o que é uma semente. Porque eu também plantava a horta também. De vez em quando eu fico contando para meus netos as coisas que eu já fiz na vida, eles provavelmente ficam pensando assim, nossa, meu avô não tem só 65 anos, deve ter uns 200 anos por aí. Então eu saio andando pela rua e falo, já trabalhei nessa oficina mecânica de ajudante, ali eu já trabalhei de servente, ali eu já vim vender pastel, assim por diante, mas eu quero falar do Senhor. Deixa eu voltar de novo aqui para a palavra de Deus. Uma semente, quando o lavrador vai lançar semente, hoje é tudo mecanizado, enfim, mas eu sou de uma época que a gente ia comprar semente, e você escolhia uma boa semente. Se você olha aquela semente, há nela uma potência muito grande. O pastor Carlos já nos fez um ensino muito grande sobre semente aqui, mas eu queria mostrar para vocês um aspecto da semente. Você escolhe a semente mais bonita, mais promissora, e você lança ela na terra. Quando ela começa a germinar, ela perde aquela beleza inicial. E ela inicia agora um processo de crise. Porque se ela não entrar em crise, ela não germina. A crise é importantíssima para mim e para você. A depender daquilo que nós faremos com essa crise. Porque a crise, ela produz no mínimo 2 tipos de pessoas: aqueles que sucumbem e entregam os pontos, mas aqueles que perseveram. O pastor Carlos deu uma palavra sobre perseverança lá em Ibiá, no sábado à noite, para nós. Aqueles que perseveram vão descobrir que a crise, ela no fundo, ela não foi o fim, ela foi uma grande oportunidade. A semente, ela perde a forma dela. A Bíblia diz, olha só, que nenhuma beleza havia nele para que o pudéssemos desejá-lo. Isso é Isaías que fala isso. 45, né? Isaías 45. 53, isso mesmo. Bom, ainda bem que eu não mudei o personagem. Amém, irmãos? Mas percebam, se você pega essa passagem aqui e começa a analisar toda a história bíblica, você vai ver em cada uma das coisas que Jesus fala e que Ele mostra uma visão de eternidade. Não é uma visão de futuro, é de eternidade. Uma visão de futuro, irmãos, é muito pouco para nós. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil, mas isso não é eterno. Ainda bem que ninguém falou amém. Quer dizer que parece que às vezes pode até ser eterno, né, irmãos? Mas vocês estão entendendo? E então ele fala, olha, ele fala de um processo que tem que acontecer.
Ele aponta, irmãos, e eu quero, você que gosta muito de estudar a Bíblia, eu quero que você depois observe isso. Tem um mosquito aqui, irmãos, que está me tirando a concentração. Presta atenção. Hã? Fui para lá e está vendo? Está aí de novo. Mas, irmãos, Jesus fala assim, olha, se o grão de trigo, olha só, caindo na terra, não morrer, a Bíblia diz que o próprio Jesus assim disse: eu sou o pão da vida. Olha só. Só que esse pão da vida, ele estava potencializado numa semente. A sua história e a minha história de hoje, ela está extremamente potencializada para bem ou para mal, de acordo com a perspectiva que a gente resolver entrar nela. Porque o que eu vivia nesses momentos de angústia que eu falei para vocês, era uma perspectiva de tristeza, de falta, isso nunca mais vai acontecer. Mas o Senhor me acorda e fala: Horácio, por que que você não muda essa maneira de pensar sobre o mesmo evento? Então Jesus diz: se o grão de trigo, não é um grão qualquer, não é o grão de uma erva daninha, ou de uma planta improdutiva ou venenosa, caindo na terra, Ele está dizendo para mim e para você que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu próprio Filho, caindo na terra, não morrer. Olha que coisa. Era necessário que Jesus morresse. E aqui nós vamos concluir, que o nosso horário já está avançado, mas eu quero fazer aqui uma observação muito importante. É claro que tudo que nós falamos é de suma importância, mas especialmente a mim. Jesus se compara a um grão, mas a um grão de trigo, que potencializa um pão. A morte dele se torna em alimento, vida, para todo aquele que crê. Quantos entendem onde eu estou querendo chegar? Percebam bem uma coisa aí. Diz assim na sequência do texto: fica ele só. Aqui tem um mistério, irmãos, maravilhoso. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, o Senhor está nos ensinando que um dia tudo isso se acabará. Diz assim: os elementos se desfarão em fogo. Deixa eu ver quantos já leram isso aí, levanta a mão. Ok. Não é difícil entender que esse versículo está falando da extinção humana, analisando literalmente. Só que tem um detalhe:
ele fala assim: olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele vai virar pó? Não, porque Jesus é o quê? Eterno. Ele diz assim na cruz: ninguém tira a minha vida. Porque a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. O que Ele está querendo dizer, e que eu e você precisamos entender aqui nessa manhã, é que esse a quem nós cultuamos aqui pela manhã, Ele não está sujeito ao tempo. Ele é antes de todas as coisas. Então, ainda que tudo fosse destruído, Ele é a palavra. E a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Ele diz: caindo na terra não morrer, ele fica só. Ele não vai se misturar na terra, porque ele veio do alto. Mas se morrer, olha só, dá fruto. E aí eu fico pensando nesses homens que viram Jesus vivo, viram Ele na cruz, e depois viram Ele ressurreto. Você nunca teve uma experiência dessa, nem eu. Mas essa experiência, ela aponta para a nossa eternização. Essa semente tão desprezada que nem figura tinha para que nós pudéssemos desejá-lo, quando ela se entrega, e ela tinha que se entregar, porque o processo da vida eterna passa pela morte. Daí a moral do batismo. O batismo é uma figura disso. Nós passamos pela morte figuradamente para experimentarmos a vida eterna. Quantos entendem o que estou falando aqui? Não é assim o batismo? E Jesus precisava, porque quando aqueles homens, olha só, presta atenção nisso, quando aqueles homens que outrora fugiram na hora que ele foi preso, na hora que o viram ressurreto, a Bíblia diz que Pedro fez uma pregação em que 3.000 pessoas se acrescentaram àquele grupo. A Bíblia diz que Tomé, quando colocou, estou resumindo aqui as passagens, irmãos, por causa do nosso tempo, já encerramos já. A Bíblia diz que Tomé, quando tocou nas chagas do Senhor, ele usou uma expressão demais. Ele não falou assim: puxa vida, o senhor é demais. Não foi isso. Ele falou assim: meu Senhor e meu Deus. Então ele reuniu duas características numa pessoa só: o Deus de milagres e o Senhor que dirige. Você pode ficar de pé nesse momento? Irmãos, às vezes nós estamos sendo
governados pelas nossas lembranças, mas eu queria te convidar nessa manhã a governar sobre as suas lembranças. É diferente. Às vezes nós estamos sendo dominados, controlados pelas nossas lembranças, mas a palavra de Deus nos chama a olhar para as nossas lembranças como uma semente. Quem sabe você tem experimentado momentos terríveis na sua vida, isso te persegue. O Senhor te chama nessa manhã a fazer disso uma semente. Porque Ele é a semente. A Bíblia diz que o Senhor saiu a semear. E a semente é a palavra de Deus. Quais são as coisas na sua memória que muitas vezes têm limitado as suas ações? Quem sabe isso tem nos atrapalhado na nossa própria vida espiritual, não conseguimos desenvolver. Eu queria que nessa manhã você entendesse isso. A morte do Cristo foi a morte de alguém que não tinha pecado. Isso tem que valer alguma coisa para mim e para você. A morte do Cristo, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, que quando ele expirou na cruz, houve trevas, foi um impacto climático e, que mais que a gente fala, geológico, muito grande. Justamente para que nós entendêssemos que tudo aquilo que nós enfrentamos até então pode se tornar dentro de nós como grandes sementes a nos impulsionarem, não para que a gente fique vivendo o passado das angústias que experimentamos, mas para que possamos construir uma nova história em nome de Jesus. Jesus é a semente. E nessa semente, e nesse episódio, estavam reunidos todos os detalhes de uma injustiça, inclusive o meu e o seu pecado. Mas essa semente se transformou em vida. Coloque a mão no seu coração, diga comigo: Senhor Jesus, eu tenho muitas sementes nas minhas lembranças, nos meus pensamentos, mas eu te peço, pela sua misericórdia, que o Senhor possa me ensinar a trabalhá-las, assim como o Cristo injustamente enfrentou momentos de luta. Eu quero ver esses momentos que tenho vivido como grandes sementes, não para essa vida presente apenas, mas para a eternidade. Que o Cristo semeado possa ser o alimento a me sustentar, não somente hoje, mas em todos os dias. Por isso eu quero confessar nessa manhã que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Se você fez essa oração hoje, você sente um desejo de, entendendo essa mensagem, entregar sua vida para Jesus,
Eu queria que você levantasse sua mão, que eu vou te convidar para você vir aqui à frente, para nós impormos a mão sobre você. Se você deseja nessa manhã entregar de fato, falar: Senhor, a minha vida, o meu passado é uma semente, eu vejo isso de uma maneira diferente, e eu quero olhar tudo isso numa nova perspectiva. Se você deseja nessa manhã entregar sua vida para Jesus, levante sua mão onde você está aí, que nós vamos orar por você. Amém. Aleluia. Vem cá, irmão, deixa eu orar pela sua vida. Vamos orar por você. Tem mais alguém? Amém. Eu queria que toda a igreja estendesse as mãos para cá. Vamos orar como igreja por esse irmão. Tem mais alguém que levantou a mão, que deseja vir aqui à frente? Aleluia. Deus Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa manhã, de estarmos aqui reunidos em teu santo nome, e sobretudo, ó Deus, de poder orar com o Júnior, orar pelas necessidades dele, pelas angústias que muitas vezes permeiam o coração dele, e pedir ao Senhor que se faça presente, não somente hoje, mas em todos os dias da vida dele, em nome de Jesus. Que o Senhor seja aquele que conduz os passos dele, as decisões, e que o Senhor possa, ó Deus, conduzi-lo em vitória em todas as áreas, em nome de Jesus. Que essa bênção que ele está recebendo aqui possa alcançá-lo, alcançar a casa dele, o local de trabalho e as pessoas que com ele convivem. Nós oramos em favor dele e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ô Júnior, olha para trás, veja o que está escrito lá para o senhor. Aleluia. Seja bem-vindo à família de Deus. Deus abençoe você, cara. Amém. Aquelas irmãs ali vão conduzir você para pegar seu nome, para estar orando por você, viu? Amém. Deus abençoe. Vamos fazer uma última oração. Diga: Senhor Jesus, essas sementes plantadas em minha vida não são para a morte, são para a vida, e eu as recebo em nome de Jesus. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe vocês. Digno dessa canção